Estamos ao vivo no Instagram. Vamos esperar os irmãos entrarem na live. Estamos ao vivo no Face também. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live. E dando sequência à nossa sequência de estudos bíblicos, em que estamos estudando o prólogo de João, em que ele dá início ao seu evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E já tivemos até agora 5 lives, né? Essa é a 6ª live e os irmãos estão acompanhando o nosso estudo, onde nós estamos falando do Logos, né? Tivemos 2 aulas introdutórias para falarmos de como seriam essas lives. Falamos do Logos, do verbete, do uso do termo no tempo contemporâneo a João. Falamos da eternidade do Logos, no que isso implica. O Logos é Deus, o Logos estava voltado para Deus, a pessoalidade do Logos. Falamos da divindade do Logos. E na live passada nós estávamos falando sobre o texto do versículo 4, que o apóstolo nos escreve, versículo 3 e versículo 4, quando ele fala que tudo foi criado pelo Logos, o Logos tudo criou, e diante disso nós estávamos falando que nele nós depositávamos a nossa fé, porque ele é o nosso Senhor e nós confiamos nele para que estabelecesse sobre nós o seu senhorio. E nós falávamos da necessidade de estarmos compreendendo isso, que o princípio da fé cristã é entender isso e que ao compreendermos que tudo pertence ao Senhor, nós damos o primeiro passo ao temor ao Senhor. Vemos que não faz sentido uma vida sem Jesus a partir do momento em que nós compreendemos isso. Só então é que nós vemos que não faz sentido uma vida sem Jesus. E falávamos ali que nós pertencemos ao Senhor, que ele tem uma autoridade legal, e da necessidade de compreender e aceitar esse senhorio. E por fim, nós falávamos que somente aqueles que reconhecem o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo alcançam a virtude da vida. E este é o próximo verso que o apóstolo João nos escreve. Nele estava a vida. Eu quero pedir para os irmãos abrirem, quem tiver consigo um exemplar das Sagradas Escrituras, por favor, abra capítulo 1, versículo a partir do 1º. Vamos dar uma lembrada no que já foi dito, no que já estudamos, e a partir daí darmos início à sequência do estudo. A partir do 1º versículo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se nós falávamos que somente aqueles que reconhecem o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo alcançam a virtude da vida, é justamente sobre a vida, o que é a vida que nós vamos falar agora. Jesus Cristo, nele estava a vida estava no Logos. E talvez para o leitor cristão, né, você que
que está lendo essa passagem conosco aqui e tem um princípio cristão, não seja nada demais, nada revelador. Cristo é o Logos, logo é a vida e o Logos é Cristo, mas talvez o leitor primordial aqui não tenha logo de cara aceitado isso, até porque João ainda não revelou aqui que o Logos é Cristo, né? Até agora está descrevendo o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E João não se dá o trabalho, por enquanto, de deixar isso claro. Ele vai deixar isso claro mais à frente, lá no versículo 17, quando ele revela que realmente Jesus Cristo é o Logos. Mas até então, João está utilizando o vocábulo Logos apenas como ferramenta para gradualmente nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz: nele estava a vida. Neste evangelho, né, Jesus se apresenta como o pão da vida. O Filho de Deus afirma: eu sou a vida, e também nos promete a vida eterna. Então, vamos deixar bem claro que aqui neste manuscrito o próprio Jesus se revela como a vida, deixando bem claro. Nós vamos mais adiante passar um pouco por essas passagens. Mas primeiro vamos lembrar que dá um pouco sobre o que nós falamos da cultura grega nas duas primeiras lives, em que pensamentos eles tinham a respeito do Logos. E havia na cultura grega, a cultura helenista, uma intensa busca pela verdadeira vida ou a real vida. E, segundo Aristóteles, todo homem busca a felicidade e para ele a mediania, isto é, nem mais nem menos, é a maneira de não alcançar a felicidade, né? É a maneira que ele entendia de alcançar a felicidade, era que você não tivesse nem de mais nem de menos, mantesse-se na média. Os extremos causariam a infelicidade. E alguns escritos de Platão vão conversar aqui com João, nós vamos em especial olhar a alegoria da caverna, quando Platão descreve o mundo do existir formado por sombras, né? E nele as pessoas só veem a própria sombra ou a sombra das outras pessoas, enquanto o mundo das ideias, o mundo da palavra, o mundo inteligível do conhecimento é formado por objetos eternos e imutáveis. Logo, quando Jesus é apresentado como a vida, está mostrando aqui que existe uma outra perspectiva para isso, né? Somente existia a compreensão deles que encontrar a luz da verdade é o mundo das ideias, né? Encontrar o mundo perfeito, que é o mundo onde nós não estamos, né? Como se nós estivéssemos em um mundo de sombras, onde nós vemos apenas as sombras, e existe essa busca eterna pelo mundo perfeito, pela luz da verdade. E Jesus aqui é apresentado como a luz em que as trevas não puderam conter, aquele que nele estava a vida. E ainda não para por aí, quando a gente está estudando a perspectiva grega, quando nós podemos ainda falar do deus grego Apolo, né? Apolo é conhecido na literatura grega também como a luz da vida, né? Se você não sabia disso, você já está pensando, meu Deus, quando Jesus afirmou isso, então muita gente pode ter confundido as coisas, mas a verdade é que não, porque Jesus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, e havia uma distinção muito grande para isso. Mas podemos utilizar aqui, né, como uma alegoria para fazermos ter a ideia de que as pessoas poderiam fazer algum tipo de compreensão naquele período, né? Eu creio aqui que Deus, em sua infinita soberania, nos permite fazer desta forma. Então, não vou dizer aqui que o apóstolo João, quando escreveu essas palavras, tinha em mente tal alegoria, mas nós podemos fazer, e isso para um leitor grego comum era inevitável, porque é um jogo de palavras, né? Vida, luz,
palavras, isto é, zoe, phos, logos. Então, este jogo de palavras que o apóstolo João utiliza claramente nos remete, de alguma forma, para a perspectiva grega. E o grego poderia ter essa compreensão. Né? Para o leitor do primeiro século, ele podia esperar que João fazia esse tipo de referência à literatura grega, seja a Caverna de Platão ou a Apolo. Dito isto, vamos seguir um pouco antes, né, um Epírico, um dos filósofos que viveu no período 340 até 270 a.C., né, um filósofo do período helenístico também, ele vai dizer que não se pode viver nesse mundo perfeito sem buscar o prazer, que a vida é uma busca constante pelo prazer, né? E para o grego, essa contínua busca pelo prazer é o que dá sentido à vida. Porém, o apóstolo João vai dizer aqui, movido pelo Espírito de Deus, ele afirma que o Logos é a própria vida. Nele está a vida. Né? Somente aqueles que estão no Logos encontram a vida. A mulher samaritana, Jesus vai dizer, né, a ela o que ele, no momento em que ele pede água, a mulher samaritana, ela fala ela fala, por que você está falando comigo? Jesus fala, olha, se você soubesse quem está falando com você, você mesmo me pediria água, né? E aquele de quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe darei se tornará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Jesus já aqui no capítulo 4 do manuscrito joanino, falando que aquele que beber da água que ele nos dá, dele jorrará uma fonte para a vida eterna. Também, por ocasião de uma festa judaica, Jesus foi até Jerusalém e houve um momento em que ele curou no sábado um paralítico. E os judeus estavam hostilizando por isso, né? E Jesus, justamente por haver curado um paralítico num sábado. E Jesus lhes disse, nessa ocasião, as seguintes palavras: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então você vai encontrar isso no manuscrito, no capítulo 5, Jesus falando que aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus, mais uma vez, revelando que é nele que se tem a vida eterna. E diante da multidão que Jesus alimentou, uma multidão com apenas pães e peixes, ele disse, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele diz também, na mesma ocasião, eu sou o pão da vida. E ele ainda diz, a vontade do Pai é que todos creiam no Filho e assim tenham a vida eterna. Então Jesus está se apresentando como o pão da vida, Jesus está se apresentando como aquele que, segundo a vontade do Pai, nos proporciona a vida eterna. Capítulo 6, a partir do versículo 33 até o 40, você vai ver isso. E no último dia da festa dos tabernáculos, que é o dia mais solene, e Jesus bradou, né? Jesus em alta voz disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Essa expressão, água viva, que foi a mesma expressão que o Senhor Jesus utilizou com a mulher samaritana, quando estava diante do poço, é uma expressão que remete à ideia da água nascente. A água que jorra e não para de jorrar, jorra continuamente, porque ali é uma nascente. Também Jesus ainda, quando estava no templo, ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que vem em meu seguimento não andará em trevas, ele terá a luz que conduz à vida. Então, nós vemos aqui
diversas ocasiões, Jesus se apresentando como a vida. Ele é a vida. E ele nos dá a vida eterna. Nele estava a vida. Somente aqueles que estão em contato com o Senhor Jesus Cristo têm a vida eterna. Somente aqueles que estão em relacionamento com Deus têm a vida eterna. E é como esta vida se manifesta. No versículo seguinte, nós vamos ver o versículo 5, quando o apóstolo João fala: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz é esta revelação da vida, é quando a vida se torna algo possível, é quando a vida se torna algo visível. Somente aqueles que encontram a luz, que é revelada em Jesus Cristo. Jesus é a luz, ou seja, é a manifestação que torna a vida praticável. Então, esta é a luz da vida. O que nós temos que concluir por hoje para a vida é que a vida é Jesus Cristo. A vida é um relacionamento com Deus. Jesus fala que eu sou a vida e ele vem revelar a vida para aqueles que creem. Em todos os versos que nós lemos, havia aqui uma causa-consequência. Quando alguém cria, é que tinha a vida. Então Jesus está nos dizendo: é necessário crer para que possamos ter a vida. Somente aqueles que creem no Filho de Deus obtêm a vida eterna. Somente aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, obterão a vida eterna. Somente aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam terão a vida eterna. Então Jesus disse que é necessário crer na sua palavra para que tenhamos a vida eterna. Então, meu querido, nesta noite eu quero te convidar para abraçar esta verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos fala que somente aqueles que ouvem a sua palavra e a pratica, somente aqueles que praticam a palavra da verdade obterão a vida eterna. E a vida eterna, o que é a vida eterna? Nós vamos falar sobre isso justamente na próxima live, quando nós vamos falar da luz, que é a manifestação da vida e é o que torna praticável o caminho que conduz à vida. A vida eterna, que é a vida verdadeira junto do Pai. A vida eterna, que é um relacionamento de intimidade com Deus. A vida eterna, que é você conhecer a Deus e o seu Filho, quem Ele enviou. Queridos, esse é o testemunho que temos para hoje. Então, na próxima live, nós vamos falar sobre a luz que revela a manifestação, né? É a manifestação da vida, é o que torna a vida praticável. Jesus é esta luz. Ele é o único que manifesta a vida, né? Nele estava a vida, então somente ele poderia manifestar a luz. Este é o testemunho que temos para hoje. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento. Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui reunidos, Senhor, se alimentando da Tua palavra. Que possamos, Pai, poder interiorizar esta mensagem, esta palavra, que nós possamos, Senhor, ouvindo a Tua voz, nos comprometermos a obedecer a Tua palavra. Que nós possamos compreender, Senhor, o Teu senhorio sobre nossas vidas e assim termos a virtude da vida, Senhor. A vida eterna, que é conhecer a Ti como único Deus e o Teu Filho amado, quem enviaste. Senhor, que nós possamos ter a vida real, a vida verdadeira, a vida plena, que é um relacionamento, Senhor, de amizade e intimidade contigo, Senhor.
Somente em Ti nós podemos encontrar a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. Senhor, que nós possamos Te encontrar cada vez mais, Te conhecer cada vez mais, nos aproximar de Ti cada vez mais. Para a honra e glória do Teu nome, é o que desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe e até a próxima live. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, que Deus os abençoe. Até a próxima live.